Bom, pessoal, eu tava aqui me preparando para dormir e me veio à mente falar sobre uma coisa que de vez em quando me pega de certa forma, sabe? Durante o meu dia. Talvez esse áudio ele fique um pouco diferente do que a gente tá habituado a ouvir aqui, porque eu tô gravando diretamente do celular, né? Bom, é questão de pensamentos desmotivacionais. Eu já percebi que quando eu me esforço muito numa coisa, durante o meu dia, né? Me esforço muito durante o meu dia, não numa coisa em específico, mas durante o meu dia. Chega um momento do dia, né? Da parte da tarde para a parte da noite, mais ou menos, que eu fico com pensamentos desmotivacionais e pensamentos assim depressivos, a gente pode chamar de pensamentos depressivos, que são o quê? São pensamentos de de desilusão, pensamentos que fazem com que a pessoa queira desistir das coisas, né? Pensamentos de que nada pode dar certo, de que o cara já fracassou antes mesmo de começar alguma coisa, entendeu? Se vocês estão entendendo, pensamentos que fazem com que a pessoa duvide de suas próprias capacidades. E eu andei pesquisando um pouco sobre isso, eu descobri que existe um motivo para isso acontecer. Inclusive tem até nome, eu não lembro bem o nome aqui, porque eu não me aprofundei tanto no estudo, mas tem a ver, eu posso até depois fazer um vídeo sobre isso, tem a ver com o uso das nossas capacidades mentais, né? Durante todo o dia a gente está sempre fazendo escolhas, né? Fazendo escolhas, se controlando, porque o nosso cérebro racional ele meio que se controla, né? Através do nosso córtex pré-frontal, a gente controla as nossas emoções para não acontecer, não gerar certas atitudes que não são condizentes com as regras da sociedade. Por exemplo, se uma pessoa te irrita, você tem que se controlar, né? Para não gerar nenhum problema àquela pessoa, não causar nenhum dano àquela pessoa, não ser agressivo com aquela pessoa, entendeu? E o que faz você se controlar é exatamente isso, é o cérebro que está tentando te controlar, é o córtex pré-frontal que está tomando decisões racionais. E durante o dia a gente faz muito isso, certo? Principalmente quando você senta a bunda na cadeira para fazer uma coisa que não é exatamente divertida, mas que você vê uma serventia para isso no futuro. Quando, por exemplo, você inicia um projeto e você tem que focar naquele projeto, ou quando você está trabalhando e você tem que entregar algum tipo de resultado, certo? E esse tipo de esforço contínuo, se você se esforçar muito, e eu vou entrar nesse ponto de como que a gente consegue meio que equilibrar essa questão aí. Se você se esforça muito, vai chegar um momento do seu dia que você vai ter queimado boa parte dos recursos cognitivos que você tem e o seu cérebro vai ficar cansado e alguns hormônios vão entrar aí para regular suas emoções, para regular regular o sistema. Eu não sei explicar muito bem, mas é basicamente isso. E esses hormônios, eles vão meio que entrar aí para tentar te frear de alguma forma. Por quê? Porque você já gastou uma boa parte dos recursos que você tem no seu cérebro. E a gente não sabe o que é a gente não sabe o dia de amanhã. Então meio que o cérebro ele te freia para ver se você dá um jeito de descansar, porque ele precisa descansar. E aí vem esses pensamentos, exatamente para isso, né? Porque se você tiver o pensamento de que tudo vai dar errado, de que você está fazendo isso em vão, de que você tem que parar porque você está passando vergonha, sei lá.
esse tipo de pensamento vai te parar e vai fazer com que, de certa forma, você dê um descanso, certo? Então, o que eu percebi quando acontecia muito isso? Eu percebi que quando eu colocava um Pomodoro, fazia a técnica do Pomodoro, de ficar 50 minutos focado no trabalho e passar 20 minutos sem fazer nada, para depois voltar e fazer mais 50 minutos de trabalho, eu percebi que eu conseguia equilibrar isso aí, certo? Então, eu fiz muito isso aí quando eu estava estudando. E eu estudava por 50 minutos e quando dava o tempo, eu passava 20 minutos sem fazer nada. Às vezes eu ficava olhando uns vídeos na internet, mas basicamente coisas que me davam um pouco mais de lazer, certo? Para desaparecer a mente. E existem outras coisas também que esse tipo de técnica ajuda, principalmente na área dos estudos. Mas enfim, eu consegui, de certa forma, equilibrar essa questão de se esforçar muito, desgastar muito, exatamente com isso. E eu percebi que como eu conseguia equilibrar isso, eu conseguia ir muito mais constantemente nos meus projetos. Então, por exemplo, quando eu exagerava demais, eu percebia que eu passava 2 dias exagerando muito e focando muito e consequentemente eu conseguia produzir mais, só que aí eu passava também 2 dias bem para baixo, tipo, sem muita produtividade, procrastinando muito, tentando fugir, tentando buscar prazeres momentâneos, como por exemplo, em vez de eu trabalhar, de eu fazer alguma coisa, eu ficava buscando, sei lá, ficar mexendo em TikTok, alguma coisa do tipo, esses vídeos assim curto. E também jogar videogame. Tipo, eu buscava sempre um motivo para jogar videogame em vez de trabalhar, né? Então, era isso que eu tinha para falar. Tomara que esse ensinamento aí, tomara que essa minha experiência, na verdade, seja relevante para você, se você chegou até o final do vídeo, né? E se você chegou, se inscreve aí no canal se você achar que a gente tem conteúdo aqui interessante para as suas preferências, né? Eu não sei muito fazer essas chamadas, mas enfim, meu nome é Anderson e esse é o canal Abrigo Vermelho.